Essa é uma mensagem em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa mensagem é Realidade Absurda. Ela foi dada em Melbourne, Flórida, Estados Unidos, em 19 de janeiro de 2019. Esta e outras mensagens de Cryon você encontra no site www.cryonportuguês.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. O grupo está aqui para participar em uma série de ensinamentos com relação ao que aconteceu na Lemúria. Esta é a segunda de 5 canalizações. Nestas coisas sobre as quais falamos, com relação a alguns mistérios a respeito do passado que está tão distante de vocês que ele não pode ser provado. Estas coisas, elas assumem quase a forma de um mito. Qualquer um que tropeçar com esta canalização a respeito da Lemúria assumirá que é isto que aqueles que são esotéricos se parecem. É assim que eles são. Eles pegam um tema que nunca aconteceu e expandem-no para a sua própria realidade. E então eles correm em círculos cantando a este respeito. Pois isto é quem vocês são. Simplesmente perguntem a muitas pessoas. Eles dizem que não há uma realidade substantiva que poderia explicar muitas das coisas nas quais vocês acreditam. Meus queridos, eu gostaria de dizer algo para vocês, e isto é o seguinte. O motivo pelo qual nós ensinamos o que ensinamos é para que vocês possam compreender a honra que o Espírito, Deus, o Criador, tem por vocês. Este é o único motivo. Nós não estamos investidos em uma falsa história para fazer vocês se sentirem bem. Não há nenhum motivo para levar vocês em uma jornada que é mitológica, para que de alguma forma vocês se sintam melhor sobre consigo mesmos hoje. O fato de que isso não pode ser provado também está em alinhamento com milhares de coisas que vocês descobrirão e que hoje não podem ser provadas também. Até que vocês escavem fundo bastante. Até que geólogos tenham revelações a respeito de talvez o que realmente aconteceu no planeta. Ao invés daquilo que vocês pensam que aconteceu baseado naquilo que vocês veem e assumem. E, portanto, aquilo para que vocês estão olhando novamente é o pedido para todos aqueles que têm mentalidade científica. O pedido para saírem da caixa do que foi ensinado a vocês ou daquilo que vocês acreditam hoje baseado naquilo que vocês estudaram e o que vocês assumiram a respeito do que pode ter acontecido neste planeta. Há informações mágicas, maravilhosas, se quiserem chamar assim, a respeito do ser humano, que ainda estão por ser reveladas. Parte da questão sempre foi aquela parte do seu planeta que decidiu se tornar espiritual em grupos aos quais vocês se juntam. E naqueles grupos que vocês se juntam também está o amor de Deus, pois ele está sempre aí, meus queridos. É tão interessante que os grupos aos quais vocês poderiam se unir e se inscrever e ter rótulos e prédios onde vocês poderiam entrar, aquele grupo então se sentará e contará a você em uma voz grave: lembre-se, nós somos o único grupo que está certo. E imediatamente você deveria levantar-se e sair dali. Porque não se pode sequestrar as regras ao redor do amor de Deus. Ninguém pode fazer isso, pois é muito mais grandioso do que qualquer coisa que vocês possam até mesmo conceber. O que aconteceu aqui é magnífico. E a ideia de que os pleiadianos vieram de um outro sistema estelar e alteraram seu DNA é uma realidade absurda que não pode ser provada hoje. E daqui a 50 anos estará em seus livros. Porque não há outra explicação. Ou eles vieram para dar a vocês a verdade e a prova. Porque vocês passaram outro marcador, talvez, de consciência, que diz:
Os seres humanos nunca farão guerras novamente. Estamos prontos para a próxima mudança. Vocês encontrarão-se com sua família estelar. Vocês precisam fazer isso. E sempre funciona desta forma, quando vocês estão prontos. E quando vocês estiverem prontos, meus queridos, será com uma consciência mais elevada, de humanos que parecem-se como vocês, mas que não têm múltiplas caixas de crenças ao redor da Terra que matariam-se uns aos outros se vocês não fizerem uma coisa certa. As caixas poderão permanecer em uma maturidade mais elevada da consciência, que diz: nós somos uma de muitas formas de adorar e amar esse Deus interior. É a nossa forma, é a nossa cultura, não a forma deles, mas eles também podem fazê-lo. Não seria bom isso? Que todos nós poderíamos amar da nossa própria maneira? Isto é maturidade. Isto é maturidade. E a forma como está hoje, meus queridos, não é assim. O amor de Deus existe em quase todos os sistemas de crenças nesse planeta. E é por isso que eles se apegam, se agarram, cada um deles. Se agarram ao fato de que eles são os únicos que estão corretos, porque eles têm seus milagres. E se eles olharem ao redor, os outros também terão seus milagres. E se eles olharem ao redor, todos eles terão seus milagres, porque é assim que vocês são tratados, meus queridos, com honra e beleza. E a habilidade de ter coisas boas e benevolentes em todas as caixas de religiões. Eles não olham ao redor o bastante para saber que isso está em toda parte, mas algum dia eles farão isso. E isto alterará de uma forma benevolente, através de líderes que terão este tipo de experiências de permissão. Imagine. Pegue um líder, por exemplo, do maior sistema de crenças que há no planeta hoje. Aquele líder precisaria ter algumas mudanças acontecendo nesse momento. A liderança, ela mesma, precisaria estar em outro trilho de realidade. Bem, ela está agora. Vocês perceberam? Vocês perceberam o trilho na qual ele estava? E ele foi substituído por um outro papa? Vocês acham que tudo isso é um acaso? Com relação ao que estamos falando? É isso que nós estamos eternizando, e vocês estão vendo isso em seus noticiários. Estas são as coisas sobre as quais estamos falando. Geólogos, ouçam. O que é que reescreveu tudo o que vocês pensavam que sabiam a respeito de quanto tempo as coisas demoram neste planeta? Muitos de vocês, em sua vida ainda, observaram o Monte Santa Helena explodir. Isso reescreveu tudo o que foi ensinado a vocês. E vocês sabem disso. E se você está ouvindo a isto, você sabe o que aconteceu. Você pensava que algumas coisas apenas demoravam milhares de anos para ser isto ou aquilo, e tudo movia-se lentamente. E em momentos, vocês puderam ver o mesmo efeito. E isto indicaria que talvez este planeta tenha feito muito mais coisas voláteis e diferentes do que vocês jamais imaginaram. A tendenciosidade é que vocês medem tudo como se estivesse acontecendo agora, conforme vocês olham para o que está aí hoje, dizendo: bem, esse é o tempo que demora para a água erodir isto e aquilo, esse é o tempo que demora para as camadas crescerem e se tornarem sedimentadas, e sem nunca saberem, sem nunca compreenderem que literalmente neste planeta havia um paradigma diferente antes de vocês chegarem aqui. A Lemúria existiu. E nós dissemos que é o resultado de um dos hotspots neste planeta, onde o magma estava próximo da superfície e ele estava se intensificando. E ao invés dele explodir em uma erupção de flanco, naquele lugar chamado Havaí, ele simplesmente construiu, e a bolha empurrou a montanha para cima. E ela era volátil, e foi antes dos humanos chegarem aqui. E isso esteve aqui por muito tempo, aquela montanha chamada Mu, no meio do Pacífico. Foi uma característica do planeta. E não eram as placas tectônicas que a causaram, foi o hotspot que o causou. E então, quando terminou, ele regrediu.
Mas ele não simplesmente regrediu, ele começou a ficar grande. E quando isso aconteceu, aquele foi o ponto no tempo onde houve erupções e as explosões de flancos aconteceram. E aqueles que estavam na Lemúria foram amedrontados por aquilo e começaram a deixar a Lemúria. E lentamente aquela montanha afundou. Mas aquilo foi a Lemúria. E ela era grande. E era muito elevada. E nós falamos a esse respeito. Canalização após canalização, nós demos as minúcias de como foi e a vida que havia lá e o que estava sendo ensinado. Mas há aqueles que ainda dizem, bem, eu não posso acreditar em nada disso, porque na verdade não houve nenhuma Lemúria. Ela afundou, mas não totalmente. Se tornou o que hoje são as Ilhas Havaianas. Os lemurianos que fizeram parte daquela experiência, meus queridos, não tinham nenhuma ideia de que ela não afundaria completamente. E eles desceram. Quase todos. E os poucos que permaneceram têm um legado, até mesmo hoje, que talvez vocês não tenham compreendido ainda. Onde vocês estariam seguros se a ilha estivesse afundando, 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 esse enorme continente de Mu e tornando-se aquelas ilhas? O que seria seguro? Seria nos vales, bem no interior da montanha, conforme o oceano começava a entrar em suas praias. Então vocês se retiravam para suas montanhas, que então se tornaram a costa novamente, e uma vez após outra, e ao longo de um longo período de tempo, vocês sobreviveram, e vocês sobreviveram. E aqueles que sobreviveram mais foram em Kauai. Foi em Kauai. Hoje Kauai, meus queridos, é protegida. É protegida de invasão, é protegida, deixa-nos dizer, de uso inapropriado. Ela é protegida de tantas formas diferentes. Vocês perceberam isso? Com Kinnick, vocês prestaram atenção? Quantas tempestades vocês viram dar um ângulo reto no último minuto, ir para um lugar e de repente sacudi-lo e quando terminava, então saía. Vocês que moram na Flórida, vocês sabem sobre tempestades, vocês sabem como rastreá-las, vocês conhecem os potenciais, vocês sabem os climatologistas dirão para onde está indo. Simplesmente ela não chega na costa, faz um ângulo reto e vem para vocês. Mas é assim que aconteceu em Kauai. Houve muitas vezes na história, quando pedaços e partes desta ilha sagrada, aqueles remanescentes da Lemúria, foi protegido. E este é um deles. De todas as ilhas havaianas, meus queridos, aquela é a mais lemuriana de todas. Pergunte a Meliha. Ela morreu lá. Há algumas criaturas mitológicas sobre as quais eles contam, e os antigos havaianos, naqueles vales, nos canyons, naqueles lugares onde os turistas não podem ir, até mesmo hoje, no oceano. Em uma das costas mais famosas, que é tão bela, vocês já ouviram falar dos Menehune? Eles são os Pleiadianos, eles são as reminiscências, e eles eram místicos porque eles ainda tinham a magia. E eles permaneceram e permaneceram por tanto tempo, que até mesmo hoje, os havaianos falam sobre eles, nos vales, sobre os Menehune. Não há nenhuma prova de que a montanha da Lemúria existiu. Os geólogos, se você pudesse descer o bastante nas laterais daquela montanha que afundou, você não precisaria descer tão longe assim, talvez alguns 700 metros. Vocês querem ir abaixo de 400 metros porque você quer ir abaixo do nível mais baixo do nível do mar. Vocês querem ir milhares de metros abaixo em um tempo quando qualquer história disse que haveria mar lá. Um tempo quando vocês acreditavam sempre foi oceano, e então há algo a respeito da lava, pois ela preserva as coisas. Se você escavar no lugar certo e você puder chegar através do sedimento que está reunido naquelas proteções por milhares de anos, se você tiver essa habilidade e você puder escavar, você encontraria. Você encontraria vida vegetal que não deveria estar lá, preservada. Não óleo, preservada, porque é isto que a lava faz.
ela envolve coisas e elas permanecem como permanecem. E talvez haverá a tecnologia, onde algum dia vocês serão capazes de olhar dentro destas coisas e dizer: há estruturas, há história antes da história. Parece que esse lugar parecia ser mais alto naquela época. Se isto ocorrer, meus queridos, e você estiver aqui para ouvir, eu quero que vocês se lembrem desta canalização de hoje. Talvez, apenas talvez, as coisas sobre as quais falamos, que magnificam aquilo que é o ser humano, sejam corretas, verdadeiras, acuradas e não mitos. E não apenas para poder entreter aqueles que vocês chamam de nova era. A ciência começará a tocar coisas que costumavam ser que girar os olhos. Isso começa agora. A dificuldade que vocês terão, meus queridos, é que isso não necessariamente chegará até suas escolas, a menos que haja pensadores de vanguarda que criam isto para que isto aconteça. Porque a educação é uma das coisas mais lentas que vocês têm para sair do prego do lugar onde ela sempre esteve. O governo é a segunda, não o primeiro. Então, vocês têm um trabalho diante de vocês, e as velhas almas na sala, onde vocês sabem sobre quem estou falando, terão este trabalho de descobrir o que vocês descobrirem e apresentar para o planeta de forma que as pessoas comuns possam vê-lo. E esquecer a ciência e o que diz que vocês precisam passar por certas coisas. Acreditem, se pessoas comuns começarem a usar invenções que seus governos dizem que não podem ser feitas, isso chamará atenção. Se a forma de reportar a ciência e as descobertas da academia, vocês saltarem isso e, ao contrário, vocês forem direto ao público e forem direto para a internet e mostrarem a eles e contarem e perguntar a eles, pedir a eles para participarem e para eles descobrirem, vocês perceberão que a academia estará lá, com essas informações na cara. Se vocês forem para a academia, se vocês já foram para as universidades, se vocês foram para os governos, pode demorar décadas para isso acontecer. Vocês vão direto ao público. E então, eles poderão usar isso mesmo antes do governo reconhecer que essas coisas existem. Este é um novo paradigma e vocês têm as ferramentas, não é? Um dos motivos pelos quais a internet e a mídia social cresceu tanto no nível que cresceu é para preparar este planeta para ser informado de um paradigma diferente. Com cientistas que não têm medo de fazer isto. Não têm medo de perder seus títulos na universidade. Reunidos em grupos para poder resolver os problemas do mundo porque eles precisam de ser resolvidos, não porque eles podem receber um prêmio. Isso já está acontecendo. Observem essas coisas. Estes são tempos em mudança. A Lemúria existiu. A ilha estava lá. A grande, o pequeno continente estava lá. E há tantas coisas que foram belas e que aconteceram sobre aquele lugar. Vocês são muito, muito jovens, uma sociedade muito jovem. E vocês agora estão acabando de sair da era da obscuridade, meus queridos, da era das trevas. E vocês verão mudanças sobre as quais nós falamos, que poderão surpreender e chocar, e a velha alma poderá sentar e sorrir, e dizer, e aqui vem o começo do começo. Contaremos mais, mas mais tarde. E assim é.